nós temos a aprender com o maior escândalo de abuso da história do esporte? Isso por ter acontecido dentro de um lugar que deveria ser o mais seguro. Não foi em um beco escuro, não foi em um centro clandestino, mas dentro de um santuário olímpico construído pelos treinadores mais respeitados do mundo. O Rancho Caroli, no Texas. Por décadas, ele foi chamado de Templo do Ouro. Hoje é lembrado como cena de crime moral e institucional. E no centro dessa história estão dois nomes que até pouco tempo atrás só eram lembrados como heróis: Bela e Marta Caroli. O casal que prometia a perfeição e entregava medalhas. Mas agora o mundo pergunta a que custo? Porque o mesmo sistema que levou os Estados Unidos ao topo do pódio também preparou o terreno para que um predador conseguisse agir por décadas sem ser questionado: Larry Nassar. E o mais perturbador? Tudo isso começou com um momento que parecia ser apenas de glória. O ano era 1976. A jovem romena Nadia Comaneci cravou a aterrissagem e o placar eletrônico das Olimpíadas de Montreal, incapaz de registrar a façanha, exibiu um histórico número 1. Não era um erro, era a perfeição. O 10 que redefiniu a ginástica artística e lançou ao estrelato o nome de seu mentor, Bela Caroli. Este é um mito. A história de como um casal, Bela e Marta Caroli, revolucionou o esporte, transformando-o em uma máquina de medalhas de ouro. Mas a história não termina no pódio. A busca obsessiva por essa perfeição inatingível levou à criação de uma cultura de obediência e dor. A grandiosa construção do Império Caroli, forjada em glória olímpica, foi a força que pavimentou o caminho para a maior tragédia da história esportiva americana. Bela e Marta Caroli surgiram na Romênia comunista com uma ambição que ultrapassava as barreiras do esporte. Eles foram os responsáveis por treinar múltiplos medalhistas olímpicos de ouro e campeões mundiais, sendo Nadia Comaneci o símbolo inicial desse método. O sistema era rigoroso, calculado e, acima de tudo, implacável. O 10 não era apenas uma nota, era a validação de uma disciplina que exigia controle absoluto sobre a vida das jovens ginastas. O que se apresentava como disciplina de alto nível, no entanto, já continha os primeiros sinais de um custo humano não declarado. O método Caroli foi refinado sob um regime que priorizava o resultado nacional acima de qualquer direito individual. Ao operar na Romênia, eles estabeleceram e validaram uma cultura de autoridade inquestionável. Não havia espaço para questionamentos, dor ou fraqueza. O ponto de virada veio em 1981, quando os Carolis desertaram da Romênia. Este ato foi narrado como uma busca por liberdade e uma fuga do regime comunista. Para os Estados Unidos, essa deserção foi um golpe de sorte. A América ansiava por dominar a ginástica. O público de Bela, aliado à frieza e precisão técnica de Marta, provou ser a combinação perfeita para conquistar a mídia e a Federação Americana. O sucesso foi quase imediato. Eles treinaram nomes como Mary Lou Retton e mais tarde o famoso time. Ao longo de suas carreiras combinadas, os Carolis foram responsáveis por treinar 9 medalhistas olímpicos de ouro, 15 campeões mundiais e 12 campeões europeus. E esse sucesso irrefutável fez com que o sistema Caroli fosse amplamente adotado e, crucialmente, blindado de qualquer fiscalização séria. O sucesso olímpico serviu como a justificação final para a exploração, garantindo que o método, embora inovador tecnicamente, instituísse uma exploração sistêmica do corpo infantil. A busca pela perfeição técnica que os Carolis trouxeram à ginástica exigia corpos pré-púberes e extremamente leves para executar manobras de alto risco. Isso instituiu o que muitos denunciam como uma revolução biológica e cultural baseada no abuso. As ginastas eram sujeitas a um controle de peso extremo e métodos rigorosos, sendo forçadas a ignorar refeições e, em casos mais graves, sofrendo desidratação severa. A dor física era rotineira. Ginastas eram forçadas a usar analgésicos e treinar com lesões graves, aceitando fraturas de estresse e danos crônicos como o preço da excelência. A dor era internalizada como um sinal de fraqueza a ser superada, não como um sinal de lesão a ser tratado. Essa cultura de obediência cega e a normalização da violação do próprio corpo foi o elemento-chave que permitiu a tragédia subsequente.
O sistema Caroli criou uma doutrinação do silêncio. As atletas eram condicionadas a acreditar que qualquer queixa era uma forma de sabotagem ao sucesso da equipe. Essa preparação psicológica e física foi o pré-requisito perfeito para a entrada do predador. Quando Larry Nassar, o médico da equipe, iniciou seus abusos sob o disfarce de tratamento médico, as ginastas já estavam treinadas para não questionar figuras de autoridade e, principalmente, para manter segredos sobre o que acontecia com seus corpos. O abuso metodológico e físico imposto pelos Carolis serviu como facilitador direto para o abuso sexual de Nassar. O império que eles construíram, na verdade, era uma bomba relógio ética, demonstrando que o escândalo não foi um evento externo, mas uma falha intrínseca, abrigada pela estrutura de controle absoluto no rancho. Larry Nassar era o médico confidente, a figura que deveria oferecer alívio às jovens ginastas quebradas pelos treinos pesados. E o rancho, como centro de treinamento recluso e centralizado, amplificou a vulnerabilidade das atletas, tornando Nassar a única ponte entre o sofrimento constante e o sonho olímpico. O médico fisioterapeuta era obrigatório todo final de treino, e ele, aproveitando da situação, chegava a dar doces para as ginastas, gesto que criava um segredo entre os rigorosos treinadores e o amigável lobo em pele de cordeiro. O ponto inicial da destruição ocorreu em 2015. Esse foi o ano em que as denúncias, que antes eram meros sussurros, se tornaram alarmes oficiais. O depoimento de Marta Caroli revelou uma contradição flagrante. Embora os Carolis tenham negado veementemente qualquer conhecimento sobre abuso sexual de Nassar, Marta Caroli admitiu sob juramento que o então presidente da USA Gymnastics, Steve Penny, a alertou em junho de 2015 sobre uma queixa de que Nassar havia molestado uma ginasta da equipe nacional no rancho. Essa admissão, seguida por nenhum tipo de ação, contribuiu para o aumento de vítimas até 2016. Foi uma negligência passiva, se tornando uma cumplicidade por omissão, reforçando o alinhamento estratégico entre a liderança da USA Gymnastics e os gestores do centro de treinamento para proteger o império. Steve Penny foi preso, acusado de adulteração de provas. Promotores alegaram que Penny ordenou a remoção de documentos do rancho. O fato de que a sede foi o local onde a má conduta ocorria e era ignorada se tornou a prova final de que a falha era sistêmica e coordenada. O encobrimento e a cultura do silêncio era uma estratégia coletiva entre a alta cúpula da ginástica dos Estados Unidos e os treinadores Carolis. A evidência de que Marta foi alertada em 2015 e que houve remoção de documentos do rancho anula qualquer defesa de ignorância. O rancho não era apenas o cenário do abuso, era o centro de comando onde a decisão de proteger o sucesso em detrimento das vítimas foi tomada. A consequência imediata e simbólica foi o repúdio. Em 2018, a USA Gymnastics cortou oficialmente seus laços com o Caroli Ranch, rejeitando o local que por décadas havia simbolizado seu sucesso. O escândalo de Larry Nassar se juntou à imagem dos Carolis e nunca mais foi a mesma. Bela, que morreu em 2024, deixou de ser visto apenas como o grande treinador de campeãs e passou a ser lembrado como alguém que fez parte de um sistema que permitiu abusos. A acusação contra ele e Marta não diz que eles participaram diretamente, mas que criaram um ambiente tão rígido e controlado que seria impossível não perceber o que acontecia no rancho. Por isso, quando eles dizem que não sabiam de nada, muita gente simplesmente não acredita. Quando a Federação de Ginástica dos Estados Unidos abandonou o Caroli Ranch, não foi só uma mudança de local. Foi um jeito de admitir publicamente que algo muito errado estava acontecendo ali. Os Carolis mudaram a ginástica para sempre, e isso é fato, mas também cobraram um preço alto demais. Para chegar ao perfeito, usaram métodos duros que hoje são vistos como abusivos. O mais assustador é que não foi só culpa deles. A federação também fechou os olhos porque o sistema dava lucro e medalhas. Enquanto estivesse funcionando, ninguém queria mexer. Mas esse pódio foi levantado em cima do medo e do silêncio das atletas. O 10 perfeito pareceu o símbolo de uma nova era. Mas os Caroli não perceberam que o sistema que construíram era tão perfeito em sua crueldade que a única coisa que podia crescer em seu solo era a dor.